Então, a vida espiritual, a morte espiritual que a gente está falando, né? Morte física, morte espiritual e morte eterna, que a Bíblia chama no Apocalipse de segunda morte. Então, a morte eterna é segunda morte. a expressão lá no Apocalipse é segunda morte, que se refere à morte eterna. O que é morte eterna? Separação definitiva, banimento da presença de Deus. Então, morte eterna. Aí entra a discussão que a gente, lá quando chegar, daqui a quase 2 anos, quando a gente chegar em Apocalipse, vocês me lembram disso? Aí a gente detalha, tá? Aí vai estar a discussão se essa morte é uma morte de aniquilamento mesmo da existência, ou é apenas essa separação definitiva de Deus, mas ainda existindo. Porque a questão, a eternidade, como eu disse, não é questão de ter vida longa, né? de ter assim, um tempo sem fim. Porque a eternidade sem Deus é possível que seja um tempo sem fim. Então não é vantagem tempo sem fim, sem Deus. Vida eterna não quer dizer que é longevidade de existência, e sim qualidade de vida, né? Que é o que o Adão tinha lá no jardim, qualidade de vida. Uma coisa boa, estava com Deus. Se no jardim, se fora do jardim, se no céu, se no inferno, tanto faz, irmão. O negócio é estar com Deus. Já falei para vocês. Jesus falou assim: André, bora lá para o inferno comigo. Eu falei: demorou, Jesus, agora não vamos. Porque eu sei que Jesus chegando no inferno, expulso o diabo, apaga o fogo, aquilo vira uma maravilha. Não é? É estar com Deus. Então, vida eterna é estar com Deus, é qualidade de vida, é andar com Deus. Se não fizer essas coisas, o povo dorme, entendeu? Tem que animar o negócio aqui. Ainda mais no começo, assim, a unção não está daquelas, né? Capítulo 9. A gente chegou então aí no dilúvio, então a gente viu que resultou o pecado lá atrás do primeiro casal. O capítulo 10 então mostra a primeira civilização baseada em uma cidade, que é então a Babel. Babel, inclusive, amados, é uma referência para posteriormente a cidade chamada Babilônia, seja lá no Antigo Testamento, seja lá no Apocalipse, quando figuradamente, né, essa sociedade depravada, sem Deus, essa religião prostituta é tratada como a Babilônia. Olha que coisa interessante. Então aqui já nasce essa expressão Babel, que vem de confusão, que esses homens, eles quiseram então edificar para si uma cidade, quiseram alcançar o céu. É a primeira religião. Olha só, porque qual é a proposta e a ideia de toda religião que existe no mundo? Alcançar Deus, não é? Esses homens vão ficar até hoje lá, não alcançar Deus nunca, porque não é o que se faz, não é o que se constrói, não são as construções, não são os rituais, não é a obediência dos rituais, não são os sacrifícios, nada disso, amados. Desde Adão, Deus foi mostrando isso, que o Adão se apresenta diante de Deus como? Com a folhinha para cobrir lá os Países Baixos, não foi? Está aqui, mostrar diante de Deus, está tudo resolvido. Deus disse: não, isso é obra sua. O que Deus fez? Pegam a pele de animal, né? Possivelmente, logicamente, o animal foi morto, o sangue derramado. Deus já estava mostrando aqui: primeiro, eu providencio a salvação de vocês. Segundo, tem que haver um substituto. Vocês morrendo não vão dar conta, o sangue vai ser derramado. Hebreus 9:22. Sem derramamento de sangue não há remissão pelos pecados. Hebreus capítulo 10, sangue de touros e de bodes nunca puderam jamais tirar pecado de ninguém. Sim, o sangue de Cristo, o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, esse sim, uma única vez sendo oferecido, pagou o pecado de todos os seres humanos. Se os pentecostais estivessem vindo hoje, ia dizer glória a Deus agora. Vocês são tradicionais, né? Então vamos lá. Os pentecostais dão glória a Deus, não estranhos. Os tradicionais, pelo menos, diziam aleluia. Então, amados, a gente percebe, tem que ter alguma expressão de gratidão, louvor, né? Então, tudo bem. Eu gostei um pouquinho. Nessa no 11, né? Estamos no 10, capítulo 10. Chegando no 11, agora, beirando. Eu vou dar um pulinho no 7. Sim. Eu queria entender, ele fala aqui, ó. Que é para eles tomarem animais limpos, 7, né, macho e fêmea, e 2, das espécies também, mais sujos. Qual é o significado disso que fala? Não, desculpa, você pode, eu não consegui. Assim, ó, de todos os animais limpos, tomarás para ti 7 casais.
questão assim, lá no Levítico tem muitas expressões bem parecidas, então é importante a gente entender aqui para quando chegar lá isso está resolvido. Existem diversos tipos de animais e alguns, na verdade, aí imagina só, não tem nada de espiritual, não tem nada de significado, é uma questão mesmo de uma lógica, porque você vai estar habitando em um lugar confinado, fechado, então você precisa organizar isso. Você precisa inclusive separar animais, né, que o porco transmite muita doença, alguns animais defecam muito, né, cheiram muito mal, então é só uma questão de organização mesmo, só isso. Eu achei que era para fazer holocausto, depois quando ele chega lá ele faz, não é? Sim, mas é que o propósito está falando é aquele que vai para a arca mesmo, né? Entra na arca, não é isso? Não, porque depois aqui ele fala que vai pegar esses animais, se não me engano, e fazer esse holocausto aí. Ah, tá. Então você está falando depois para fazer o sacrifício. Isso. Ah, sim. Então, o significado, tanto aí quanto em toda a Bíblia, Levítico aqui vai detalhar mais essas questões, né? Vai dar um monte de ordens lá a respeito desses animais. Unhas fendidas, cisca para trás e tal. Tem todo um porquê. Tem simbólico, alguns animais são simbólicos, representam, né? E outros são apenas de questão mesmo de higiene, de organização e tal. Então assim, bom, quando a gente pega os tipos de sacrifício que tem em Levítico, são 7, se não me falha a memória, 7 tipos de sacrifícios. Então a gente percebe que cada sacrifício ele diz respeito a um grupo de pessoas ou a um tipo de pessoas, no sentido assim, bom, quem é rico oferece um boi. Quem é pobre oferece uma ovelha, é um animal menor. Quem é rico, quem é pobre e quem é muito pobre oferece lá 2 pombinhas. Foi o sacrifício que a família de Jesus ofereceu, e já sabe que é uma família pobre. Quem é pobre de marré, oferece um punhado de farinha. Então a gente percebe que tem algumas ordens, alguns relatos que eles não têm nenhuma conotação espiritual, nenhum significado a mais. É aquela coisa muito simples mesmo, né? Inclusive o porco, então ele tinha muita doença, não era que um animal imundo no sentido de demoníaco, alguma coisa assim do cão, não é disso, né? Então assim, são coisas muito mais simples do que a gente pensa e que a gente quer colocar significado. Então são casos muito mais simples assim, entendeu? Nada demais não, organização mesmo. Alguns animais, por exemplo, a pomba, ela é um símbolo, não em toda a Bíblia, né? Lá no Evangelho, Mateus, por exemplo, ou no Novo Testamento, a pomba representa, quer dizer, no Novo Testamento todo não, mas a pomba representa o próprio Espírito Santo. A pomba é o símbolo de paz, é uma ave que não tem fel, né? Então tem diversas representações naquele animal, que essas representações de alguma maneira tipificam virtudes ou qualidades naquilo que ela está representando, entendeu? Então tem esses pontos aí que a gente observa, tranquilo? Essas pombas que tem em Osasco, elas não vieram dos Satanás? De Osasco, mano? Porque elas não são brancas, né? Elas não têm virtudes. Elas são sujas, nunca estudei. Não. Vai em Osasco, você vai. Eu nunca estudei as pombas de Osasco, só da Zona Leste, mas não precisa da parte de Osasco, investigado. Será que ela simboliza os demônios que estão falando? Não. Na verdade, a gente tem a matéria que a gente tem no curso de teologia hermenêutica, né, que a gente vai tratar desses simbolismos, significados, e aí nem sempre a gente pega um símbolo aqui nesse texto que tem essa representação. Em toda a Bíblia, aquele mesmo símbolo tem a mesma representação. A pomba, por exemplo, quando a gente pega Oséias 6 e 11, se me falha a memória, a pomba, ela representa na verdade a tolice, né? Então não é porque o fogo sempre representa a presença do Espírito Santo, não, também a condenação eterna. Então tem sempre essas representações que cada texto da Bíblia a gente vai estudar como sendo de fato algo específico lá, para a gente ver se o contexto dá suporte, dá apoio para a gente afirmar aquilo lá, que é em outro lugar talvez. Entenderam? Tranquilo? Então, amados, capítulo de número 10, a gente vê então essa tentativa do ser humano alcançar Deus, e pela religião não dá, não tem como, impossível, né? Capítulo 11 já vai surgindo aí, no finalzinho do capítulo 11, já esse chamado de Deus a uma pessoa específica, que é o próprio Abraão. Então, final do capítulo 11, Abraão era de uma terra idólatra, lá da Mesopotâmia, né? Então, Babilônia,
Mesopotâmia, Ur dos Caldeus, é a mesma região, hoje é o atual Iraque, é a mesma região. Então foi chamado lá de Babel, de Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, de Babilônia, é a mesma região, né? Que hoje é o atual Iraque. Então Abraão foi chamado de uma terra idólatra. Dizem os historiadores que o seu pai era um fabricante, inclusive, de imagens. A gente percebe que a idolatria já estava sendo propagada, né? Já havia então religiões no mundo, ou pelo menos naquela região, havia religiões, havia propostas humanas para agradar a Deus, para alcançar Deus, né? Para tentar de alguma maneira alcançar a salvação. Como eu disse, é a proposta de toda religião que os homens criaram. E todas as religiões foram os homens que criaram. Jesus nunca criou uma religião melhor, melhorada, superior. Não. Cristianismo, inclusive, Jesus nunca criou o cristianismo. A proposta de Jesus foi uma reconciliação com Deus e uma vida que glorificasse Ele na vida, sem templos, sem rituais, sem dias sagrados, sem coisas sagradas, porque tudo o que a gente com tudo que a gente se relaciona, se nós estamos reconciliados com Deus, tudo para nós é sagrado, porque nós entendemos que Deus é dono de tudo, de todas as coisas. Então, para nós que somos discípulos de Jesus, não é o lugar que se deve adorar, não é como se adora, não é o que se usa nos elementos. O Novo Testamento vem desmontando toda essa lógica do Antigo Testamento. Não é do Antigo Testamento que Deus assim aprovou, daquilo que os homens foram criando. E a gente já vai entendendo que na antiguidade Deus ele foi tolerando e lidando com os homens nas suas imaturidades. O Novo Testamento é a revelação perfeita, né? Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias temos falado pelo Filho, Hebreus capítulo 1, verso 1. Então a gente percebe aqui que já vai surgindo os homens tentando se salvar, e aí não tem jeito. E hoje, infelizmente, tem pessoas dentro de igrejas evangélicas, já aplicando aqui, né, mais para nós, pessoas que acham que podem fazer alguma coisa para se salvar. Não pode. Deus, desde o início, foi aquele que começou esse processo de resgate do homem. Teologia do coach. Oi? É a teologia do coach. Olha, a teologia do coach, meu amado, ela nada mais é do que um humanismo no sentido de focar o homem, né? O homem como sendo... A teologia do coach, ela é uma nova roupagem da teologia da prosperidade. Ela ficou velha, desgastada. Eu ia citar essa coisa que você está falando aí, porque um rapaz falou que Jesus estivesse no jardim e tinha pecado. Tinha o quê? Pecado, né? Ele tinha errado também. Oh, meu Deus do céu. Nós não viemos do pó, nós viemos de Deus. Irmãos, essas loucuras, isso eu julgo como loucuras, né? Então, assim, nem os caras que tomam chá de vidro de cogumelo, eles pensam desse jeito. Então, os caras doidos da cabeça. Doido. E isso, na verdade, é resultado do afastamento de Deus e da sua palavra, desde o começo. Então, isso não é nenhuma novidade, esses absurdos, né? Porque isso é um tipo de conclusão de uma mente que está longe de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 2, verso 16, vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Capítulo 2 vai dizer, o espiritual discerne bem todas as coisas, de ninguém é discernido. Agora, essas conclusões naturais, que o Espírito Santo não ilumina, chegam às conclusões mais absurdas. Isso não é novidade. A gente vê essas ideias, nada mais são do que a repetição de outras formas, com outras palavras, né? Então, gente bonitinha, sofisticada, fala bem, argumenta, mas de verdade Deus não tem nada. Faz curso de oratória. Oi? Faz curso de oratória. Não, são loucuras, irmãos, porque isso desde sempre, nada mudou. Como eu disse, nada mudou. A mentira, ela continua sendo mentira. A distorção, o diabo faz isso desde lá de Adão. Quando chegou para ele, né, para o casal, para a mulher especificamente, disse assim: não foi assim que disse Deus? A mulher disse: não foi bem assim. Mas ele já lançou alguma coisa. Olha, Deus disse assim, chegou para Jesus, o cabra é tão desaforado, chegou para Jesus e disse assim: olha, não está escrito assim na palavra, lança-te daqui para baixo e Deus dará ordem aos teus anjos? O próprio Jesus, usando a palavra de uma maneira distorcida, tira o espírito da palavra, tira o espírito da letra, e a letra sem espírito mata.
A letra, sem o espírito da letra, mata. Não é? Então, distorcendo. Então, o diabo ele sempre vai usar, inclusive, amados, é uma matéria que nós vamos começar agora no sábado, um bacharel, sobre ética, e o diabo também chama pessoas para o ministério, né? Para o pastorado, para a pregação e para o ensino. Diga, mano. Nessa linha, você está falando de engano, essas coisas assim. Eu conheço um rapaz também que é da igreja Adventista Sétimo Dia. Também tem alguns clientes, né, que trabalham na rua, tem alguns clientes também que são dessa igreja. E lá eles fazem essa lavagem mesmo na cabeça dele que no sábado não pode fazer nada, não sei o quê. Eu fico tão incomodado que às vezes eu falo de alguma coisa assim, mas não. Aí eu nem discuto muito, né? Como que pode? Será que aquelas pessoas que estão lá no culto, lá, né, pregando, não sentaram também para fazer a teologia? Porque um pouquinho que a gente aprende aqui, a gente já vê que Jesus já aboliu isso, né? Então por que ele ainda continua insistindo? Mas assim, Eu amado. falei que aquelas pessoas acreditem que não pode, pô, seu filho está morrendo, então não posso fazer nada. Se morrer, vai para Deus, sabe? Você pode fazer algo que, né, vai salvar a vida da pessoa. A gente fica muito preocupado porque, de alguma maneira, essas coisas estão no nosso meio também. Eu digo da distorção, das distorções nas nossas igrejas evangélicas onde nós congregamos. Nós somos muitas vezes aqueles que também falam algumas coisas que não são tão adequadas assim. Então, o que mais me assusta não é a mentira descarada, uma heresia. O que mais me assusta é uma mentira travestida de verdade nas nossas igrejas, não é? Dita pelos nossos irmãos, por nós, nossos pregadores, usando a palavra. É muito complicado, amados. A questão é, o homem está desesperadamente perdido desde sempre e precisa da graça de Deus para tudo, amados. A graça de Deus. A graça nos salva, a fé não nos salva. Somos salvos pela graça. A fé é um veículo por meio da fé. Isso não vem de nós, vem de Deus. Então Deus é aquele que está mostrando desde o começo, tudo se perdeu e Ele é aquele que veio resgatar a humanidade. E aí a gente vai, se Deus quiser, na próxima aula, a gente vai falar então a partir desse, eu ia falar desse moço, desse varão, o Abraão. Deus então agora traz na história, efetiva na história, o princípio de um chamado para revelar o seu nome, a sua graça e a salvação por este homem, que é Abraão, tirado de uma terra idólatra, de uma idolatria, Deus se revelando a ele, andando com ele, guiando pela fé. E a partir de Abraão então vem Deus caminhando com a humanidade, com a nação de Israel para revelar a sua glória à humanidade. Então, se Deus quiser, nós vamos estudar a partir do capítulo 12 de Gênesis na próxima aula. Tudo bem, amados?